Redação está de volta, hoje com os jornalistas Lédio Carmona e Clara Albuquerque aqui na bancada do Redação. Olha, o futebol tem 17 regras, né? A 18ª foi escrita ontem, pelo menos para o meu gosto no futebol carioca, que é a seguinte: não se pode cornetar ou criticar nada que Seedorf faz. Se Seedorf bebe água, Seedorf bebeu água. Se Seedorf canta, Seedorf cantou. Pelo menos eu acho que está havendo um certo exagero com tudo que o Seedorf faz. A cobertura de hoje na imprensa carioca é toda ela, na maioria dos jornais, criticando exclusivamente o árbitro, que você vê aqui na foto, por ter expulsado o Seedorf e por ter tido uma arbitragem um tanto atrapalhada. Então, expulso o juiz é a capa do lance. Cara, você acha que é possível analisar o Seedorf aqui friamente, criticando se for o caso e elogiando se for o caso? Qual é a sua visão da expulsão de Seedorf ontem? Eu acho que, de fato, se não fosse o Seedorf que tivesse passado por isso, a situação não estaria sendo tão discutida como está. Eu acho que os dois lados merecem crítica. Quando eu assisti o lance pela primeira vez, eu acho que, de fato, o Seedorf enfrenta o árbitro, porque o árbitro é quem manda ali em jogo, ele, né, enfim, pede pro Seedorf sair por um lado, ele sai pelo outro. Eu acho que, de fato, houve esse enfrentamento, então seria realmente um caso de um cartão amarelo. Só que a bagunça geral é que, na verdade, o Seedorf não era para sair de campo, né? Então, tem meio que uma lambança ali no meio, não apenas do árbitro, mas da situação. Lambança generalizada, porque você vê o Cidinho saindo de maca, o Seedorf iria ser substituído, mas rapidamente há uma troca ali, indicando que quem deveria sair, você vê ali o número 27, que é o número do Cidinho, quem deveria sair para a entrada do André Bahia seria o Cidinho e não o Seedorf. A gente supõe que o árbitro não viu essa alteração, que era o Cidinho a sair, e estava procedendo normalmente para que Seedorf saísse de campo. E ele indica, como aliás é prerrogativa do árbitro, que o Seedorf deveria sair por aquele lado do campo do qual ele estava mais perto, para se ganhar tempo. Afinal, a equipe do Madureira precisava buscar o empate e o Botafogo era o interessado ali em ganhar tempo. O Seedorf, num primeiro momento, não obedece à arbitragem e no segundo momento desobedece o árbitro novamente, indo para o lado não indicado pelo juiz. De novo, a gente informa que é prerrogativa do árbitro indicar por onde o atleta deve deixar o campo, desde que isso sirva para economizar tempo. No caso, o Madureira precisava de tempo. Lédio Carmona, que há uma lambança, como destacou a Clara, há uma lambança generalizada. E qual é a sua opinião sobre o caso? São várias. Primeiro, sobre a questão a imprensa protege o jogador. A imprensa bate em treinador e bate em árbitro. O jogador nunca tem culpa de nada, nunca é culpado, é sempre inocente, é sempre o santo, é sempre o coitado. Esse é um problema da imprensa brasileira. Mas eu acho que o Seedorf não é culpado nesse caso. Aí é uma outra história. Como é que ele vai levar um cartão amarelo por não querer sair por lado A ou lado B, se ele não era para sair? Ele não era o substituído. E se o jogador... Você mudou a substituição, entrou o Cidinho no lugar do André Bahia, como disse o André Moreno hoje. O Seedorf agiu como substituído, porque ele vai sair do campo, ele só não sai em direção... Tem uma confusão, tem todo um erro de comunicação no caso. Sim. E se entra o André Bahia no lugar do Cidinho, o árbitro não viu, no mínimo ele tinha que mostrar amarelo também para o André Bahia. Entendeu? Porque pelo jeito, o André Bahia entrou sem autorização. Se o árbitro não sabia que a alteração tinha mudado... E pode ter substituído um jogador expulso. Em todo caso, que aumenta a lambança do caso. O excesso do jogador expulso, só para explicar lá, o jogador expulso não pode ser substituído. Então, se o André Bahia entra no lugar do Seedorf, há mais uma aberração para a gente explicar desse jogo. Nossa produção entrou em contato com a Federação do Rio de Janeiro para a gente saber, afinal, o que o árbitro Felipe Bennett, que aliás é estudante de jornalismo, o que o jovem árbitro ligado à Federação do Rio de Janeiro escreveu em sua súmula. A Federação Carioca informa que apenas às 15h deve ser divulgado o conteúdo da súmula para que a gente tenha um pouco mais de respostas. Mas será que tem que ser e todo mundo vai ter acesso à súmula? Eu não sei exatamente, eu acho que não é só o árbitro. Eu acho que foi um grande erro de comunicação. Eram muitos elementos, alguma coisa se perdeu no meio do caminho e virou...
esse tumulto. Por exemplo, me incomoda aquele jogador do Madureira querendo que o jogador leve o cartão amarelo no grito. E depois ele começa... Aquilo ali eu mostrava amarelo também para aquele cidadão, cara. Ele não tem que fazer isso. Ele não tem que ficar cornetando na cabeça do juiz, depois parabenizando o árbitro porque ele deu cartão amarelo ou vermelho para quem quer que seja. Ele vibra. Isso não é o papel dele. É um lance meio patético também aquilo ali. Entendeu? Ó, a gente mostra de novo, olha, Cidinho machucado. O Sidorf estava preparado para sair. O Sidorf exagera, mas era um Cidinho amarelo. Se machuca, você vê na placa ali o número 27. A nossa dúvida é se o árbitro viu que o Cidinho seria o substituído. A gente acredita que não, que nem o árbitro nem o Sidorf tenham visto a alteração na substituição que faria o Oswaldo de Oliveira. E veja que o Sidorf está se comportando como quem está sendo substituído de fato. Ele leva amarelo, Leva amarelo por desobedecer o árbitro. E não sabendo que o André Bahia entrou, vai saindo pelo outro lado. Exatamente. E aí desobedece de novo o árbitro e aí é expulso. Mas aí, na minha opinião, o árbitro resolve dar o segundo amarelo pela pressão que ele recebe do jogador do Madureira, que depois bate palminha ali. Entendeu? E aí eu acho que também o árbitro se deixou levar pela gritaria dos jogadores do Madureira. Fazendo a ressalva de que houve uma lambança generalizada, não só do árbitro, mas de todos os envolvidos ali na arbitragem, que deveriam ter avisado o árbitro pelo ponto, olha, quem vai sair é o Cidinho. Partindo dessa premissa que há uma lambança generalizada, ainda assim, para mim, no ato específico da expulsão do Sidorf, eu acho que o árbitro agiu de forma correta. E para você, Clara? Não, eu acho que, eliminando isso de ter um outro jogador, eu acho que caberia um amarelo. Eu acho que o segundo amarelo, ele está dando um amarelo por ele não estar saindo. Ele está dando um segundo amarelo no grito dos jogadores do Madureira. Isso que me incomodou um pouco, entendeu? Eu acho que houve um erro de comunicação, de atenção, de coordenação entre os árbitros dentro de campo, entendeu? Talvez até do próprio Botafogo não comunicar a alteração de forma correta, a troca na alteração. Muita coisa. A gente tinha que ouvir as pessoas para entender exatamente o que aconteceu. O árbitro, não sei se o árbitro vai se posicionar, a própria federação, o Sidorf, para tentar juntar os elementos. Não dá para você bancar. Eu não gostaria de culpar o árbitro totalmente. Eu acho que o árbitro faz parte dessa engrenagem, assim. Eu acho até que a arbitragem no Rio melhorou muito esse ano. A gente teve menos polêmicas esse ano. A gente teve aquele pênalti na semifinal Flamengo-Botafogo, que era um lance de interpretação, e agora tivemos esse lance que acabou não sendo nem decisivo para o placar final. Mas eu acho que o que houve aí foi um erro de comunicação geral. Que virou essa confusão. Concordo contigo. Não gostaria de condenar só o árbitro, não, até porque tem 27 anos, está começando, talvez tenha sentido um pouco o peso do jogo. Era um jogo transmitido em televisão aberta para o Rio. Tem que começar em jogos como esse. Era um jogo transmitido em televisão aberta para o Rio. Pode ter pesado um pouco também, pode ter ficado nervoso. Enfim, muita coisa em jogo aí. Mas eu não teria expulsado. Eu teria mostrado um amarelo e eu acho que o Botafogo deveria correr atrás, porque fica claro que ele expulsou um jogador por um motivo e aquele motivo, na verdade, não era o correto. Olha, vamos ver de novo ali a reação do Oswaldo e do próprio Sidorf no gramado, porque ela é divertida, mas ela tem uma informação ali, depois eu explico exatamente qual é essa informação. Vamos rodar. Que confusão! Que confusão! Muita confusão! Eu tô muito calma! Sim. Ok, eu tô aqui, tranquilo. O que ele tá fazendo? Calma que ele vai voltar atrás. É possível que o árbitro volte atrás mesmo, desde que ele entenda que ele cometeu um erro, que o Sidorf não era para ser substituído. É possível que esse cartão vermelho realmente seja anulado, desde que o árbitro reconheça que quem estava sendo substituído era o Cidinho. Por isso que a súmula que ele, na qual ele relata tudo que ele decidiu, é de extrema importância, repito, às 3 da tarde, que é o prazo final para que essa súmula seja divulgada, é o prazo que a Federação do Rio informa que vai adotar para divulgar a súmula. O jogo em si ficou em segundo plano, a vitória do Botafogo acabou ficando em segundo plano, mas a gente roda aqui os lances da vitória do Botafogo de um jogo. Está do pênalti também, né? O pênalti é esse. Sidorf, em posição de impedimento, recebe a bola, a jogada continua, Rafael Marques sofre o pênalti, o juiz assinala o pênalti. 1 minuto e 38 segundos depois, tem gente falando em 5 minutos, não foi. 1 minuto e 38 segundos depois, o juiz, avisado por um de seus assistentes, não sabemos qual, possivelmente até o quarto árbitro, o que é válido, está na regra do jogo, ele volta atrás e acerta
em não validar o pênalti, porque havia o impedimento antes. O árbitro aí tomou uma decisão acertada. Aí ele acertou. Ficou constrangido porque a bola já estava na cal, o Sidorf estava preparado para bater, mas ele acertou. Pra você, Clara, foi pênalti não marcado a favor do Madureira? Não achei, não. Você entendeu como jogada normal do Jefferson? Sim, eu acho que os dois... Ah, não. Acho que tem... Não tem a falta anterior e depois tem o pênalti. Não há falta de ataque, Isso. aí o Jefferson... Isso. Eu também entendo que houve o pênalti. E você, Lédio? Eu só vi esse lance agora, quer dizer, que eu teria que ver novamente. Tá. Esse lance eu não tinha visto antes. Aí o Madureira empata o jogo, né? O Dória fez 1-0, o Madureira empata. E o Botafogo faz o 2-1 com o Sidorf, que teve uma boa atuação, foi o melhor em campo. E depois você vê mais uma vez a expulsão do holandês. Incomoda aquele jogador do Madureira ali naquela pressão lá. Tô vendo. Não é papel do jogador. Também. Perfeito. Eu acho que ele merecia também uma advertência. Perfeito. Vamos abrir aspas para o goleiro Jefferson e para o técnico Oswaldo de Oliveira, depois da vitória de ontem do Botafogo. Vitória em segundo plano, eles falam mesmo, é da grande polêmica do fim de semana. Eu não sou de reclamar de arbitragem, não. Mas, como eu falei, depois de 5 minutos do pênalti que ele vai voltar atrás, uma expulsão aí agora, com certeza, ele viu que ele errou, só que daí tem que voltar atrás, porque perdemos o jogador, perdemos o Cido no próximo jogo. Acho os dois lamentáveis, principalmente o caso da expulsão. E eu acho que isso vai ter um desdobramento muito grande durante a semana. E eu, nesse momento, peço permissão a vocês para evitar de falar nisso agora. Muito educado, Oswaldo, não precisa nem pedir permissão, Oswaldo, você se pronuncia sobre aquilo que você bem quiser. E ele tem razão quando ele fala que o assunto vai ter desdobramento. Certamente estaremos debatendo o assunto no Redação de amanhã, de quarta, até porque a Federação do Rio de Janeiro tem adotado como postura divulgar notas, textos longos e às vezes agressivos à imprensa, quando a imprensa aponta erros de arbitragem. Estou muito curioso pela súmula do árbitro e pelo textinho que vem nessa semana da Federação do Rio de Janeiro.